Bom, pessoal, boa noite. Eu vou fazer um vídeo rapidinho aqui. Quer dizer, eu não costumo fazer vídeo rapidinho, não, eu vou tentar. É, Esse vídeo eu quero falar para algumas pessoas que eu conheci há poucos dias atrás, sobre o que é a contabilidade. Ah, por que que as pessoas precisam de um contador, né? O que que é uma pessoa física? Por que que a pessoa física é chamada de física e a jurídica é chamada de jurídica, né? Esse grupo de pessoas, são pequenos empresários. Nós fizemos um curso juntos e eu reparei que tem muita dúvida do pequeno empresário. Isso é uma coisa que eu já sei, já trabalho com isso há algum tempo. E reparei que tem muita dúvida do pequeno empresário sobre determinadas coisas elementares, que para quem quer empreender, essas dúvidas não deveriam existir. E se elas existem, precisam ser sanadas, porque na medida que a pessoa resolve empreender, ela resolve tirar dinheiro do bolso, ou pegar empréstimo, ou vender um carro, vender uma casa para fazer o seu próprio negócio, né? Para fazer a sua empresa, ela está correndo um risco muito grande se ela não souber absolutamente nada de administração. E a gente percebe muito isso. Existem muitos pequenos empresários que não sabem absolutamente nada de administração. São profissionais muito bons naquilo que eles se propõem a fazer ali, aquele tipo de mercadoria, ou faz café da manhã, ou faz um restaurante pequeno para começar, ou produz roupas. Então, nesse quesito, eles são bons naquilo que eles aprenderam ali, que a vida ensinou, né? A profissão ali, artífice e tal, isso eles são bons, mas quando vai para o lado da administração, eles não manjam absolutamente nada, muitos deles são até preguiçosos, não querem saber, acham que se não souberem ficam menos estressados. Só que em termos de negócio, quando você não sabe é que você se estressa, né? Bom, então por causa disso eu vou fazer essa falação aqui, e nessa falação eu começo sobre pessoa jurídica, falando de pessoa jurídica. Porque o que é pessoa jurídica? Eu vi empresário perguntando isso, né, em algumas vezes que conversei com alguns. Pô, o que é pessoa jurídica? O que é PJ? Né? Bom, para a contabilidade nós temos a pessoa física e temos a pessoa jurídica. A pessoa jurídica é uma pessoa que nasce a partir de uma ideologia. Ela nasce no papel, ela começa a existir juridicamente. Então essa pessoa ela passa a ter um CNPJ, né, que ela é cadastrada no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da Receita Federal. Ela tem que ter um endereço onde ela está atuando, e por causa disso ela passa a ter uma matrícula lá de IPTU, pode ser um imóvel alugado, pode ser um imóvel próprio, mas ela passa a ter essa matrícula, né, de IPTU. Ela passa a ter uma inscrição estadual, se ela for uma empresa que trabalha com material, vendendo, comprando mercadorias, ela tem que ter uma receita, ela tem que ter um registro, um cadastro na Receita Estadual, né? Na Fazenda Estadual. Então, e se ela trabalha com serviço, ela tem que ter um cadastro no município, tem que ter um cadastro municipal, porque ela vai ter que pagar um imposto sobre serviços. Bom, então, essa pessoa jurídica ela é toda documentada, né? Alguns documentos eu citei aqui. E a pessoa física é quem? A pessoa física é o ser natural, é a pessoa que nasce de um ventre materno. É uma pessoa que nasce de um ventre materno. É um ser humano. Então esse é a pessoa física, é o ser humano. O ser humano tem as suas similaridades com a pessoa jurídica, porque no campo do humano a pessoa jurídica não entra. Mas no campo do jurídico, lá do direito,
a pessoa física entra. Por quê? Porque ela passa a ter um CPF que é similar ao CNPJ da pessoa jurídica. Então, o CPF é o cadastro de pessoas físicas na Receita Federal e o CNPJ é o cadastro de pessoas jurídicas na Receita Federal. Então, assim, isso eu já falei antes, mas é só para agora mostrar a similitude, né? O que um tem e o que o outro tem. Então, a pessoa física, ela tem também, ela normalmente tem o IPTU, mora de aluguel, tem imóvel próprio, tem o IPTU. A pessoa jurídica também tem o IPTU, tem o endereço próprio, né? A pessoa física, ela tem um RG lá, que é a carteira de identidade, que é tirada em algum órgão aí. A pessoa física, a pessoa jurídica, ela tem também o seu cadastro, que é a inscrição na Secretaria da Fazenda do Estado, né? Então, a pessoa física tem o registro que é numa delegacia de polícia, na Secretaria de Segurança Pública, por exemplo, que é a identidade, e a pessoa jurídica tem na Receita estadual, na Fazenda do Estado, né? A pessoa física, ela tem lá o lugar onde ela mora, e isso aí ela está matriculada lá pelo número do IPTU dela, ela tem uma matrícula lá na prefeitura, e a pessoa jurídica também tem uma matrícula na prefeitura. Se ela prestar serviço, ela tem uma matrícula lá que é para o ISS, como eu já falei antes. Então, assim, então dá para a gente ver que existe similitude aí no campo jurídico, né? Existe similitude. As duas pessoas têm os seus registros, né? Tem os seus registros que as diferenciam, né, entre si. E a pessoa jurídica também tem o seu registro. Bom, então a gente já sabe o que seria uma pessoa jurídica. Seria uma empresa. Ela nasce a partir de uma ideologia. Eu não quero mais trabalhar para ninguém, ou eu tenho o sonho de dar empregos, ou eu tenho o sonho de ficar milionário. E aí eu abro uma pessoa jurídica porque não existe investimento melhor do que eu ter o meu próprio negócio. Eu vou aplicar em tudo que é papéis que existem por aí, bancar títulos da dívida pública e tal. Eu nunca vou ter o mesmo rendimento que eu terei vendendo alguma coisa ou prestando um serviço para alguém. Então eu quero ganhar mais com esse capital que eu tenho, eu vou lá e monto uma pessoa jurídica, monto uma empresa para mim. Bom, então a partir do momento que eu montei essa empresa, ora, uma pessoa física, se ela tiver um problema de saúde, onde é que ela vai? Ela vai ao médico. Se ela tiver um problema jurídico, ela vai aonde? Vai no advogado. Né? Se ela tiver um problema financeiro, ela vai procurar quem? Vai procurar um economista, um administrador de empresa, né? Vai procurar um contador. Né? Bom, a pessoa jurídica, ela também tem os seus problemas. Só que os problemas da pessoa jurídica, eles são vistos, eles ficam mais visíveis para o contador. Então, a ciência da contabilidade é uma ferramenta, né, imprescindível para quem quer ter o seu próprio negócio, né? Para a pessoa jurídica, ela é imprescindível, e é uma ferramenta de alavancagem empresarial, porque se eu conhecer a contabilidade e souber usá-la direitinho, ela não vai servir, ela não vai servir só para eu tirar empréstimo do banco. Ela vai servir para eu alavancar a minha empresa, eu me antecipar a alguns fatos, eu saber tomar decisões com os relatórios que a contabilidade me dá. Quem é o responsável por esses relatórios? Quem é a pessoa que exerce a função da contabilidade numa empresa? Essa pessoa é um contador. Então, o contador, ele serve para isso. Ele tem condições de medir o tamanho de uma empresa. Então a gente diz que o estado de riqueza de uma empresa é medido pelo contador. O que é estado de riqueza? É um termo técnico usado na contabilidade que indica se aquela empresa tem patrimônio, se ela não tem, se ela é rica, se ela é pobre. Não quer dizer que o estado de riqueza seja só para a empresa rica, não é isso. Isso é um termo técnico que indica o tamanho da empresa, o estado de riqueza da empresa. Quem é a ciência que foi
né? Fruto de pesquisa, né? Qual é a ciência que soma conhecimentos para dar para alguém o tamanho de uma empresa? Essa ciência é a contabilidade. Ah, mas o economista sabe. Não, o economista sabe, mas ele não sabe tão especificamente, ele não é tão especialista no conhecimento de uma empresa como o contador é. O economista ele é especialista em outras coisas, né? Macroeconomia, microeconomia, mas em termos de empresa, quem vai conhecer melhor o estado de riqueza de uma empresa é o contador. Ah, mas tem também o administrador de empresa? Tem. O administrador de empresa aprende contabilidade também. Mas quem vai se dedicar mais a isso e que vai é direcionado única e exclusivamente para isso é o contador. Na ciência da administração você tem várias vertentes ali. Você tem marketing, né? Você tem lá o camarada que vai ser o administrador da empresa, que vai ficar reinventando diariamente a empresa, mas a atividade que vai saber exatamente o tamanho da empresa, que tem como medir o tamanho da empresa, é a atividade de contabilidade, que não é uma atividade fim. A contabilidade ela é uma atividade meio, ela auxilia no progresso da empresa, no processo de gestão, ela auxilia, ela dá relatórios, ela dá ferramentas para a gestão, mas ela não é a atividade fim da empresa. Bom, então a gente já sabe o que é a contabilidade, a gente já sabe o que é uma pessoa física, a gente já sabe o que é uma pessoa jurídica. E a gente já sabe o que é o contador. O contador é o profissional que exerce as funções, que realiza as funções necessárias à contabilidade à medida do estado de riqueza de uma empresa. Bom, uma das ferramentas que o contador elabora com a ajuda com o conhecimento técnico e científico da contabilidade é um balanço. Ah, o que é um balanço? Bom, normalmente quando a gente é leigo a gente só conhece aquele balanço da pracinha, né, onde as crianças se balançam e tal. Mas o balanço é um termo técnico usado, né, para dar nome a um relatório que mostra o estado de riqueza da empresa. Então eu vou lá a empresa tem um automóvel, tem um prédio, tem um dinheiro no caixa, tem um depósito em banco, e como é que eu vou dizer isso para quem interessa? Eu vou dizer isso através de um relatório, vou colocar isso no papel e a pessoa que lê aquele papel ali vai ficar sabendo do estado de riqueza da empresa, que está sendo ali objeto daquela contabilidade. Então, essa é a função do balanço. Então, quando se elabora um balanço, para que isso, para que o estado de riqueza da empresa venha a público, venha à tona, para que as pessoas olhando aquele balanço ali, elas conheçam exatamente em que empresa elas estão se metendo, com quem é que elas estão transacionando. Bom, então esse é o balanço. Bom, a quem interessa o balanço? Olha, o balanço ele interessa a muita gente, mas muito diferentemente do que os pequenos empresários pensam, ou até grandes empresários aí, ou empresários de pequenas e médias empresas, né? E os microempresários e até mesmo o microempreendedor individual, ao contrário do que eles pensam, eles acham que o balanço é para mostrar para alguém, é para mostrar para o banco quando for tirar um empréstimo, né? Bom, ao contrário disso, o balanço interessa primordialmente ao dono da empresa. O dono da empresa é o primeiro interessado no balanço patrimonial, porque é ele que precisa saber o que é que ele tem, o que é que ele não tem, o que é que ele deve e o que é que ele tem a receber. Se ele está tendo lucro nos períodos lá de administração, né, ou não, se está tendo lucro num determinado exercício financeiro, aí digamos que o exercício seja um ano corrido, né, ou não, se não está tendo lucro, se está tendo prejuízo, se ele tem que mudar o modo de fazer dele, se ele tem que se reinventar. Como é que ele vai saber isso? Ele vai saber isso através ou por meio do balanço contábil.
no balanço patrimonial. Bom, então o balanço interessa para o dono da empresa primeiramente. O balanço interessa. Depois, o balanço interessa para o banco. Quando ele vai tirar um empréstimo, o banco quer saber qual é o estado de riqueza da empresa dele, se ele tem algum bem que ele possa dar de garantia real para tirar aquele empréstimo. Então, eu tenho um automóvel e preciso de um empréstimo para a minha empresa. O banco quer saber se eu tenho um automóvel. De repente, eu vou deixar aquele automóvel como garantia e vou conseguir um empréstimo com a taxa de juros mais baixa porque eu estou deixando uma garantia para o banco. Ah, se eu tenho um imóvel. Então o banco quer saber essas coisas, quer saber se eu tenho lucro na empresa, se com o lucro da empresa eu vou ter condição de pagar, se a empresa vai ter condição de pagar o empréstimo que ela está tirando. Então serve para o banco, serve para também para a Receita Federal. A Receita Federal quer saber qual a situação da empresa, porque a empresa ela tem que pagar os tributos dela. E para ela pagar os tributos, ela precisa saber, né, o que é que ela tem para tributar ou não. E a Receita Federal quer saber como é que essa empresa está crescendo. Será que dinheiro é esse que está entrando nessa empresa? Então a Receita Federal também precisa do balanço da empresa. Tá? Bom, então bancos, fornecedores. Ah, eu tenho um fornecedor que o cara me fornece bacana sem eu precisar dar nenhuma garantia para ele. Mas como é que ele vai me fornecer sem saber se eu tenho dinheiro, se a minha empresa é sólida ou não? Como é que ele vai me fornecer? Eu vou num fornecedor, bom, eu quero 200 mil reais de mercadoria. E o camarada vai fechar os olhos e vai te dar 200 mil reais de mercadoria? Não, esse fornecedor ele vai querer saber como é que é meu patrimônio. Então ele pode sim me pedir um balanço. Ah, eu vou vender para o governo, vou fazer uma venda para o governo. Eu vou fazer uma venda para o governo, cara, vou vender um trator para o governo. Ora, mas aí lá no processo licitatório, o governo certamente vai me pedir alguma prova do meu estado de riqueza. Espera aí, se você ganhar a licitação, como é que você vai ter dinheiro para me entregar esse trator? O que que você tem de posse? O que que é a sua empresa, né? Estou falando de pessoa jurídica. Então, o que que essa empresa tem para me garantir que ela vai conseguir me entregar o produto? Um trator é uma coisa cara, então eu teria que dar um balanço lá na- nas qualificações da empresa, lá no edital da empresa pública. Ela vai estar me pedindo aí, vai me pedir algum comprovante da minha situação, né, verdadeira, do meu estado de riqueza, né? Bom, então o governo, né, nos seus órgãos aí, nos momentos da licitação também tem interesse pelo balanço. Então já deu para ver quanta gente se interessa pelo balanço. E uma pessoa que quer investir na minha empresa, eu estou precisando de dinheiro, corro atrás de alguém para investir. E essa pessoa que eu corro atrás para investir, ela pode muito bem, o que você tem? Eu te empresto aí 500 mil reais, mas o que você tem? Como é que eu sei que você vai aplicar esse dinheiro? Eu quero saber. E aí eu vou ter que ter um balanço para mostrar para essa pessoa. Assim como se fosse no banco, o banco gostaria também do balanço. Então, se eu vou fazer uma venda de ações da minha empresa, então a pessoa quer saber como é que está a minha empresa, né? E uma outra coisa que não é muito normal se falar, né? No caso da morte de um sócio, morre um sócio e aí tem um inventário. Eu tenho 50% de uma empresa com alguém, né? Então somos dois sócios, eu tenho 50% da empresa. Eu morro. Eu morri, ora, aí deixo lá meu filho vai ser o meu herdeiro. O que é que eu tenho na empresa? Como é que ele vai saber o estado de riqueza da empresa? Como é que ele vai saber as minhas cotas e quanto é que as minhas cotas, os meus 50%, como é equivalem em dinheiro, em patrimônio? Quanto é que esses 50% equivalem em patrimônio? Para ele poder chegar para o meu sócio e falar assim, não, os 50% do meu pai eu quero todo aqui no banco para mim. Certo? Então, ele vai vender os meus 50%, ele poderia, suponhamos que no balanço, que no contrato, não deixe que ele assuma. Se morrer um sócio, não pode entrar outro. Vamos que tenha isso no contrato. Então, se acontecer a minha morte, o meu filho não poderá
assumir a empresa, mas ele vai ter que pegar a minha parte, que é a herança que eu deixei para ele, ele vai ter que pegar. E como é que ele vai pegar essa herança? Por que que eu estou dando essa diferença, né? Se ele puder ou não assumir a empresa? Porque se ele puder assumir, talvez fique mais fácil. Ele assuma, né? Mesmo assim, ele vai ter que saber qual a minha cota, mas aí já está lá na empresa, já está trabalhando, está conhecendo a empresa, né? Mas ele, de qualquer maneira, lá para o juiz só vai autorizar a distribuição da herança sabendo qual é o valor absoluto daqueles meus 50%, né? O valor relativo é em percentuais, valor relativo, 50%. Em valor absoluto, meio milhão, ou sei lá, 1 bilhão, em termos de valor monetário. Então, os 50% equivale a 2 bilhões. Então, pensem, por exemplo, Bill Gates morrendo, né? Quanto é que ficaria para o herdeiro dele? Como é que alguém vai poder dizer quanto é que a Microsoft valeria? Um exemplo, né? Escolhi aqui a Microsoft, mas isso serve para qualquer empresa, pequenininha, grande. E aí, como é que o juiz vai dizer quanto é que o herdeiro tem direito? Se tiver um balanço. Se tiver um balanço, o juiz vai poder dizer, olha, pague-se ao herdeiro tanto. Tá? E se a empresa for toda bagunçada e o balanço for tiver errado, essa herança vai demorar mais a sair, porque quanto mais tempo o balanço demorar para ficar pronto, mais tempo o processo vai ficar correndo na justiça até que o juiz deixe fazer alguma coisa com os bens daquela empresa ali. Né? Então isso é muito importante, porque em alguns casos, né, a pessoa que fica, ela não pode mexer nos bens. Né? Às vezes o sócio é contrário, né, que o herdeiro chegue perto da empresa. Então, faleceu o marido, que era dono da empresa, era sócio com outra pessoa, só que o sócio desse marido não gosta dessa esposa. Então, essa esposa vai ter uma dificuldade enorme de entrar na empresa. E aí ela vai precisar que o juiz diga, entra lá, manda uma pessoa lá, oficial de justiça, quer o balanço da empresa. Mas se a empresa estava toda bagunçada, se o marido dela e o sócio não ligavam para a empresa, não estavam nem aí para o balanço, como é que fica isso? E aí? Ela vai demorar um tempão até receber alguma coisa da empresa. Se o rendimento do marido era só aquele e ela vivia daquilo ali, como é que vai ser a vida dela? Vai ficar um tempo aí no perrengue, talvez passe até fome. Por quê? Por causa de uma negligência em relação ao conhecimento do estado de riqueza da empresa. Então deu para entender aqui a importância do balanço? Deu para entender a importância da contabilidade? Eu deixo essa pergunta, né, para uma reflexão. Né? Bom, eu preciso ter uma contabilidade, e se eu morrer, como é que fica se eu não tiver uma contabilidade? Como é que a minha esposa vai alimentar meus filhos? Como é que ela vai se alimentar? Então é importante. Eu acho que essa de morrer aí é a mais forte, é mais importante para a pessoa já começar a se coçar e achar que tem que ter um balanço da empresa dela, que ela precisa ter uma empresa bem organizada. Bom, então o balanço ele mostra o estado de riqueza da empresa num determinado momento. Mas a gente ainda precisa de um outro demonstrativo, que é o demonstrativo de resultado. O que é o demonstrativo de resultado? Fazendo aqui uma analogia. Um jogo qualquer lá, Botafogo, né, Botafogo e Canto do Rio. Um time qualquer aí. Canto do Rio é um time que existiu, nem existe mais aqui nem existe mais no Rio de Janeiro, né? Eu agora falo de Manaus, mas como eu sou carioca, pensei no time do Rio de Janeiro e o Botafogo que é o meu time, né? Bom, então se está jogando Botafogo e Canto do Rio, eu quero saber o resultado. Eu sou apaixonado por futebol, estou em outro lugar, não estou sabendo quanto é que está o jogo, e aí eu quero saber o resultado. Entro na internet para buscar o resultado, pergunto a alguém para buscar o resultado. Então o que é o resultado? Seria o placar do jogo. Está ganhando? Está perdendo? Está empatando? Na empresa, por similitude, a gente também precisa saber o resultado, né? Então, fazendo uma analogia, a empresa e o jogo de futebol, na empresa a gente precisa saber o resultado, a gente precisa saber se a empresa está ganhando, se está perdendo ou se está empatando. Ora, quando é que ela ganha? Ela ganha quando ela tem lucro. Quando é que ela empata? Empata quando ela não teve lucro, pagou todo mundo e ficou no 0 a 0. E quando é que ela perde? Quando ela perde é quando ela tem prejuízo.
vendeu menos do que tinha que vender e as despesas e os custos estão muito acima da capacidade de pagamento dela. Então, eu preciso saber isso. Quem é que pode me dar essa informação? O contador. É o contador que faz isso. E quem é e o que é que o contador, como é que o contador vai me mostrar isso? Se eu tive lucro ou prejuízo? Elaborando um demonstrativo de resultado. Ele vai pegar um demonstrativo de resultado, que é uma ferramenta técnica da contabilidade, e com os conhecimentos dele, técnicos e científicos, ele vai chegar à conclusão se eu tive prejuízo ou se eu tive, se eu equilibrei as minhas contas, ou seja, se eu estou no chamado ponto de equilíbrio, é aquele ponto onde eu não estou perdendo, mas também não estou ganhando, né? E ou se eu ganhei, se eu ganhei o jogo, se eu tive um lucro maravilhoso lá, que sobrando vai deixar guardado dinheiro no banco e essas coisas mais. Então, vou conseguir pagar todas as contas e ainda ficar com alguma coisa guardada em algum lugar. Então, quem mostra isso é quem? O demonstrativo de resultado. Esse demonstrativo de resultado, ele pode ser tirado hoje com a informática, ele pode ser tirado diariamente, pode ser tirado mensalmente, semanal, anual, né? Mas ele precisa ser tirado. E de preferência, hoje com a facilidade da contabilidade, a cada 15 dias, se puder dar um enter lá no computador e mesmo que veja na tela, é como se estivesse vendo um extrato de conta bancária. Então, o demonstrativo de resultado, ele equivale a um contra-cheque da pessoa física. Então, a pessoa física, ela trabalha um mês ali para conseguir alguma coisa. Quando chega no final do mês, ela vai olhar lá o que ela ganhou bruto, os descontos que ela teve lá, INSS e outras coisas mais, e vai ver no final lá o líquido a receber. Esse líquido a receber é o que vai permiti-la ir a uma loja, fazer uma compra, ir ao supermercado, fazer sua compra mensal, né, de alimentação e produtos de limpeza e essas coisas. É com aquele líquido que ela tem ali a receber. A mesma coisa é a empresa. A empresa precisa de um contra-cheque. Qual é o contra-cheque dela? O demonstrativo de resultado. Com esse demonstrativo de resultado, ela vai olhar lá e vai ver se ela tem alguma coisa, se sobrou algum dinheiro para ela pagar as contas, e se sobrou algum dinheiro para ela fazer uma reserva, guardar um dinheiro em algum lugar, ou se ela ficou no 0 a 0, ou se ficou faltando dinheiro, ela vai ter que correr para pedir algum dinheiro emprestado para alguém, para poder pagar uma conta de energia elétrica, alguma coisa assim, para a empresa não parar. Bom, então a gente viu aí a similaridade existente entre o demonstrativo de resultado e um contra-cheque da pessoa física. A pessoa jurídica teria lá um demonstrativo de resultado, a pessoa física teria um contra-cheque. Bom, então a gente já aprendeu para que serve o demonstrativo de resultado, para que serve o balanço, quem é o profissional que pode fazer isso, né, fazer esse balanço para a gente. E também vou falar um pouquinho aqui sobre fluxo de caixa. Né? Muito importante. Para mim, essa é a ferramenta mais forte que tem em uma empresa. Tá? É uma ferramenta um pouquinho complexa, porque muita gente confunde fluxo de caixa com livro caixa. Não é, são coisas diferentes. Mas eu vou falar outra hora sobre essa diferença. No momento, eu vou deixar que é muito importante, principalmente para empresas pequenas, terem um demonstrativo de fluxo de caixa. O demonstrativo de fluxo de caixa, ela mostra a totalidade do dinheiro que a empresa tem em determinado momento. Esse demonstrativo de fluxo de caixa é como se fosse um extrato de conta da empresa, sendo que nesse demonstrativo ela vai saber todo o dinheiro que ela tem no banco, todo o dinheiro que ela tem no caixa. Tá? E nesses sites aí, dinheiro que ainda está no site, que ainda não bateu no banco. Então, quando eu for fazer qualquer transação, de manhã cedo, acordei, já olho no meu fluxo de caixa, lá na minha ferramenta de fluxo de caixa, porque fluxo de caixa, na verdade, é uma teoria um pouquinho mais complexa, que eu vou falar aqui qualquer dia. Mas hoje não. E hoje eu estou falando só na ferramenta, no instrumento, né, que eu posso ter para saber
como é que está o fluxo de dinheiro dentro da minha empresa num determinado momento. E no momento mesmo, porque esse fluxo ideal dele é que ele seja diário. Tá? Se ele pudesse ser por minuto, seria melhor ainda, porque de repente cai 5 milhões na minha conta há meia hora atrás. Se eu tivesse como ver isso no meu fluxo de caixa, opa, bacana. Então eu já tenho mais 5 milhões aqui. Mas isso já fica um pouquinho complicado. Mas diariamente, então o meu aconselhamento é, de manhã cedo, antes de começar a trabalhar, dá uma olhadinha no fluxo de caixa. Uma planilha Excel bem montada, ela dá isso. Então eu dou uma olhadinha antes de começar a trabalhar, eu dou uma olhada no meu fluxo de caixa. E quando eu fechar a minha loja, eu vou lá e acerto, ajusto tudo que aconteceu, eu vou lá e ajusto o meu fluxo de caixa. Então eu fico sabendo de manhã com quanto eu comecei a trabalhar e à noite com quanto eu fechei o meu negócio. Só que isso não é como o livro caixa. No livro caixa eu ajusto quanto eu comecei a trabalhar no caixa. E à noite eu vou saber, vou ajustar lá quanto eu terminei, quanto eu fechei o caixa. Esse é o livro caixa. Mas eu estou falando do fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa são todas as transações que aconteceram na minha empresa durante aquele dia ali. E aí, como foi que eu comecei? Todas as transações que aconteceram, pagamentos que eu fiz, dinheiro que caiu no banco, dinheiro que caiu no caixa, certo? O dinheiro que caiu numa conta dessas aí de Amazon, .com.br, dinheiro que caiu aí num outro site qualquer aí, Mercado Livre, que está preso lá. E aí, quando chegar à noite, eu sei, opa, peraí, movimentei no Mercado Livre R$10, está aqui. Movimentei na Amazon R$20, está aqui. Entrou no meu caixa tanto, entrou no meu banco tanto. Opa, então hoje a quantidade de dinheiro que entrou na minha empresa foi tanto. É para isso que serve o fluxo de caixa. Então ela é uma ferramenta poderosíssima para negociação, para você negociar dias de pagamento. Então quando você olha no fluxo de caixa, você sabe lá quanto é que você vai ter que desembolsar, né? Porque o fluxo de caixa, a tendência dele é ser até o final do ano, por exemplo, né? Quanto mais tempo você puder abraçar com o fluxo de caixa, melhor. Então você tem todo dia qual a sua perspectiva de movimentação de dinheiro na sua empresa. Então chega um vendedor hoje, quer vender, vou vender aqui hoje para você, a fatura vai cair segunda-feira que vem. Você olha no fluxo de caixa, pô, peraí, segunda-feira que vem eu tenho um pagamento aqui de 20 mil, eu tenho uma sobrecarga aqui, se eu jogar esse dinheiro aí, essa compra que eu estou fazendo de mais R$500, eu vou ter uma sobrecarga muito grande para segunda-feira. Então eu vou negociar com o cara e falar, vem cá, faz o seguinte, eu quero comprar contigo, mas eu só posso te pagar na quarta-feira, porque quarta-feira é um dia que eu estou light, eu tenho poucas contas para pagar na quarta-feira, então na quarta-feira, e pela minha média de recebimento aqui, na quarta-feira eu tenho dinheiro tranquilo para te pagar. E aí o camarada vai